Seja muito bem-vindo a debates. Aqui quem tá falando é o Guilherme e vamos dar continuidade aqui à nossa programação, né? E, digamos assim, dedicando esse dia de sexta-feira, né, para conversar, né, com as lideranças aí do movimento Sem Terra sobre, né, a questão da chamada CPI do MST, né? O objetivo nosso é dar voz aí àqueles que estão sendo atacados, perseguidos aí, né, por essa CPI que certamente já começou ruim e tende a piorar, né, na minha avaliação. E além disso, conhecer um pouco dessa gente que é tão endemonizada, né, por esses setores. Então eu tô aqui com o Valderzinho, né? Do sítio ecológico e também do MST, né? Para falar um pouco aí sobre o trabalho que ele tem, né? E também, né, essa questão que a gente está pautando. Então, Walterzinho, antes da gente começar, por favor, peço que você se apresente. Então, eu sou Valdir Martins, né? Tem um sítio ecológico aqui, né? Um assentamento de reforma agrária em São José dos Campos, né? É um sítio de 48 mil metros, aonde que eu desenvolvo o trabalho com o sistema agroflorestal, né? Além de produzir alimento e vender para a cidade de São José, né? Eu tenho um grupo hoje de CSA, né? Um grupo de família que me paga mensalmente e eu produzo para esse grupo de família, né? E além de produzir, eu também dou os cursos, né, no sistema agroflorestal, então eu atendo bastante gente, atendo as universidades, atendo visita, né, faço um trabalho de formação para que a sociedade tenha entendimento do que é agricultura familiar e da onde que vem a origem dos seus alimentos, né? Então, a gente aproxima o campo da cidade, né? A gente tem até uma frase que a gente diz, né, se o campo não planta, a sociedade não janta, né? Então, a gente faz essa aproximação até mesmo para entender a importância do movimento social no Brasil, né? Então, é muito interessante entender a importância que os movimentos sociais, não só o MST, mas todos os movimentos sociais que fazem a luta pela terra, pela moradia, essa importância no Brasil, né? Na sociedade. Sim, Valdir. E Valdir, vamos começar nosso bate-papo, né? Eu queria que você explicasse pra gente o que é um sítio ecológico, o que é esse negócio de agroecologia, né? Qual que é a diferença do agro tradicional e do sítio tradicional? A ecologia ela é uma junção das plantas, né? Além de você, quando sai um assentamento, geralmente as terras estão muito degradadas, são terra degradada, né? E a gente pega essas terras e aí a gente tem que produzir nela, né? E o sistema agroflorestal é um sistema hoje, não só no Brasil, mas no mundo, né? O agronegócio brasileiro produz em torno de 19 toneladas de alimento por ano por hectare, enquanto o sistema agroflorestal produz 70 toneladas de alimento por ano por hectare, né? Então, é um desafio, né? E aí você pega uma terra degradada e você tem de recuperar. Como você recupera o solo, né? Como você cria um solo mais produtivo, como você tem planta mais saudável, né? É através das plantas, é o processo da natureza, né? Você pegar a floresta, ela tem um processo dinâmico, né? Na floresta que acontece, que é onde as árvores caem, né? E uma árvore já está centenária, ela cai e vai adubar o restante da floresta. Então, o sistema florestal é isso, é aproximar da floresta e usar toda a dinâmica da floresta para cada vez se produzir mais solo. Quanto mais você tem produção de solo, você tem mais solo saudável, você vai ter planta saudável e tem sociedade saudável. Então, a gente mostra para a sociedade que é possível você ter um modelo de produção no campo brasileiro que não traz um impacto ambiental gigante igual isso que a gente vem sofrendo, que a gente passa de 5 litros de veneno para 7 litros de veneno por ano por pessoa. Então, a gente pode ter um sistema mais produtivo, um sistema que envolve o ser humano, né, que traz a sociedade, envolve a sociedade, e você tem um sistema mais produtivo, você vai ter alimento de verdade na sua mesa, né? Você vai poder sentar na sua casa, você vai poder estar no seu espaço de trabalho, você está comendo uma alimentação que você sabe que ela é saudável e ela vai te fazer bem, você não vai ter problema de saúde e não vai ficar nessa pilha de cada vez mais ter um plano de saúde maior e melhor por cada problema de saúde, né? Porque a questão da saúde envolve toda a questão da alimentação, a forma que a gente come, da forma que a gente trata os alimentos, então isso reflete no corpo do ser humano. Então a gente vê cada vez uma sociedade mais estressada,
porque a forma de produzir no campo brasileiro, ela cada vez está sendo mais estressada, né? Então, usando todos os recursos naturais, e aí você degrada tudo, né? Então, você traz um alimento mais estressado e uma sociedade mais estressada, né? Por isso que acontece esses movimentos, né? E aí, cada vez mais, o agronegócio brasileiro ele vem com esse rolo compressor, e aí ele quer expulsar todo mundo do campo, não só os movimentos sociais, mas as comunidades indígenas, o povo tradicional, né? Cada vez mais a violência está sendo maior em cima dessas comunidades, né? Sim, Walterzinho. Em cima, ou Valdir, em cima dessa questão ainda da agroecologia, né, do que vocês fazem, esse sistema aí, ele traz algum impacto ao meio ambiente? Se sim, qual que é a porcentagem desse impacto? Se não, né, explica aí melhor por quê. Ele traz um baixo de impacto, né? Não é um impacto tão grande, porque o sistema agroflorestal, você não usa essas máquinas tão pesadas, né? Você vai usar um pouco de tecnologia, né? Você vai usar alguns equipamentos, mas não vai usar essas máquinas tão grandes que é hoje usado no campo brasileiro, né? Você vai respeitar as áreas nascentes, né? Você vai ter um trabalho, além de recuperar o solo, você vai recuperar as nascentes d'água, você vai cuidar das nascentes, né? Então, você vai dar um destino correto para os seus resíduos, né? Você não vai pegar os produtos químicos, né? Você não vai utilizar esses produtos químicos na sua agricultura, né? Então, você vai ter uma biodiversidade trabalhando não só em cima do solo, mas embaixo do solo, que é muito importante, né? Então, você vai ter lá os canais, vai ter os micro-organismos embaixo do solo fazendo drenagem, vai levar essas águas que vai para as raízes das árvores, na raiz das árvores vai lá para o lençol freático, então você vai estar levando água para o lençol freático, né? Cada vez mais a água no Brasil está ficando escassa, né? Você vê agora no sul que está acontecendo, né? Uma região que chovia tanto e não vem chovendo nos últimos anos. Então, você vê que essa devastação que vem acontecendo no meio ambiente, né? Ele traz um impacto muito grande para a sociedade, né? Então, a agroecologia, ela faz esse resgate, né? Além dela produzir alimentação saudável, ela também recupera o meio ambiente, né? Deixa o ambiente mais saudável, aonde que vai ter uma relação do ser humano com esse ambiente que está naquele local, né? Naquele ambiente ali sendo construído. Então, você vai ter uma relação. Então, cada vez mais você vai ter uma agricultura de menos impacto, né? Walter, eu achei bastante interessante essa primeira parte nossa e eu queria te perguntar aí para você, por que que o nosso atual sistema não utiliza aí desse meio de agro, né, que a gente está conversando aqui, né, para poder plantar, poder aí, né, fazer né, plantar comida e tudo mais. Por que que o sistema atual nosso, né, não usa esse sistema aí que é bem mais viável, né, para o meio ambiente, socialmente, do que o sistema, do modo que está sendo produzido o atual? Então, esse modelo no Brasil, né, como ele é sustentado pela sociedade, né, e aí o agronegócio brasileiro, né, nasci na roça, né, me criei na roça, na época dos meus pais, dos meus avós, né, você tinha ali o proprietário, o dono da propriedade, né, ele morava ali em torno da sua propriedade, né, ele às vezes morava na cidade, mas estava todo dia na propriedade, né? E ele tinha um outro olhar com a terra, tinha um outro cuidado, né? E depois isso foi perdendo, né? O agronegócio brasileiro foi trazendo as transnacionais, né? As multinacionais hoje que exploram o solo brasileiro, né? E cada vez mais pensando nas commodities, né? Não pensando na sociedade, né? Você tem 33 milhões de pessoas passando fome na cidade, né? Enquanto você tem na ponta batendo um recorde de exportação de commodities, né? Então não tem não tem um trabalho voltado para essa questão ambiental, essa questão de envolvimento da sociedade, né? Como que gera emprego no campo, né? O agronegócio brasileiro não gera emprego no campo, quem gera emprego no campo é a agricultura familiar, né? Cada vez mais os caras vão usando tecnologia, cada vez mais vão usando os recursos naturais, vão sugando esses recursos naturais, né? E aí cada vez vai degradando o solo mais, né? Eu acho que a agrofloresta, ela é um modelo que ela tem sido feito pelos camponeses no mundo todo, e ela tem trazido esse debate na sociedade, né? Nós precisamos, enquanto sociedade brasileira, nós precisamos tomar um rumo como nós queremos usar o solo brasileiro, né? Porque não dá mais da gente deixar dessa forma, né?
o agronegócio cada vez mais usando veneno, né, os venenos que nos países da Europa não usa mais, né, está sendo usado no Brasil, né, e o governo libera em larga escala esses venenos, então ninguém nem sabe como que isso vai reagir no organismo do ser humano, né. Então, nós, como sociedade, temos que tomar uma posição, qual tipo de alimento nós queremos, né, qual o modelo de produção que nós queremos. Então, a gente vem trazendo e vem, nos últimos 10 anos, eu acho que o sistema agroflorestal ele tem ocupado esse espaço, né? Então, a gente tem ocupado um espaço muito grande na sociedade de debate, até mesmo para a sociedade entender, nós precisamos de criar nós temos um modelo de produção que é melhor que esse aí, esse modelo, ele só existe no campo brasileiro, é porque nós subsidiamos esse modelo do agronegócio. Se a gente parar de subsidiar esse modelo do agronegócio no campo, eles não vão ficar no campo, você vê cada vez mais o governo perdoa a dívida dos caras, bilhões e bilhões de dívida, cada vez mais o governo investe em recursos, né? Então, os caras têm um monte de subsídio, os caras têm um monte de coisa na agricultura, né, que são subsidiados pelo governo, que são impostos pagados pela sociedade, e a sociedade tem que saber disso, tem que debater isso e tem de parar de subsidiar isso, né? Então, nós precisamos de investir na agricultura familiar, nós precisamos ter alimentos de fato, de qualidade nas nossas mesas, nós precisamos de esses alimentos resolver um pouco dos nossos conflitos nos grandes centros, né? Eu acho que nós vamos resolver o problema, dos nossos problemas que a gente tem enquanto sociedade na cidade. É uma parte da sociedade vir para o campo, então eu resolver o problema da criminalidade, vão resolver o problema da violência, vão resolver o problema de moradia, vão resolver o problema do desemprego. Então, várias coisas, essa questão das pandemias, essas questões das doenças que a gente jamais, tem muita doença que a gente não conhece, a gente só vai resolver se a gente trazer uma boa parte da sociedade para o campo. Esse modelo de cidade que a gente tem hoje no Brasil, ele não para a sociedade brasileira já está fardado, é um modelo que já está falido. A gente precisa de ter um outro modelo e uma parte boa da sociedade tem de vir para o campo, porque daí a gente vai gerar emprego, a gente vai gerar igualdade social, nós precisamos ter uma sociedade mais igualitária, então só vai resolver isso com a distribuição da terra no Brasil. E, assim, eu queria que você contasse um pouco, né, o que que você produz, né, no seu sítio, né, e qual que é a relação aí com a cidade, né? Você falou aí que você vende as coisas, né? Como que é a produção aí no sítio? Então, eu quando eu vim para cá, né, por ser um assentamento de reforma agrária, né, então no início você tem algumas dificuldades, né, de relacionar com a sociedade, porque como ser um movimentos sociais, né, essa forma que é apresentado dos movimentos sociais, isso acaba tendo um problema na sociedade local, né? Então, quando chega um assentamento de reforma agrária, ele traz esse com ele, né? Então, as pessoas veem o movimento como um bardeneiro, como um bagunceiro. E aí, como eu sempre trabalhei na agricultura, né, e dentro do movimento social também tive a oportunidade de conhecer várias experiências de sistema florestal no Brasil, fora do Brasil, também foi uma oportunidade muito boa para mim, né? E aí, quando eu fui assentado, eu disse, não, eu vou fazer um sistema que meus pais já faziam, meus avós faziam, né, que era um sistema que a gente não usava tanta adubação, né? A gente não usava veneno, a gente tinha uma produção, e a gente produzia o nosso alimento, né, e depois a gente vendia o excedente. E aí, hoje a gente vê a agricultura nossa, a gente pensa no mercado e depois a gente pensa na barriga, né? Se a gente produzir a própria alimentação e depois a gente vender o excedente, a gente vê que a gente não precisa de tanto dinheiro para viver no campo. A gente vai ter uma vida saudável, né? Vai ter uma alimentação saudável. Então, isso ajuda bastante para fixar o trabalhador no campo. E aí eu comecei a me organizar. E aí eu vim de uma região que a gente não produzia as hortaliças, né? E eu vim conhecer as hortaliças aqui, beirando os grandes centros, né? São José dos Campos, uma cidade grande dessa, né? E hoje 95% que a gente consome depende do interior de São Paulo ou de outro estado, né? Então, é um mercado grande consumidor. E aí eu comecei a me especializar nas hortaliças no sistema agroflorestal. Então, eu trouxe as hortaliças para o sistema agroflorestal, entender, né, que as hortaliças também é uma mini floresta, ela tem a mesma estratificação e a mesma sucessão, né? A estratificação é a altura a estratificação é a quantidade de luz que cada espécie precisa, né? A altura e essa quantidade de luz, e a sucessão é o tempo de vida de cada espécie. E aí eu comecei a organizar isso dentro do sistema agroflorestal, né? E comecei a implantar, e aí eu fui buscar os mercados para mim poder vender meus produtos. Então, eu comecei em ponta de feira, em São José, a gente conseguiu um espaço com a prefeitura, que a gente não podia ter espaço na feira, mas a gente tinha a ponta de feira, ainda existe isso, né? E a gente podia vender o nosso produto na ponta de feira.
E aí eu comecei a negociar também um espaço dentro das feiras, né, para mim poder apresentar o meu produto, né, e até mesmo dialogar, essa a importância de dialogar direto com o consumidor desses produtos, né. Então, dizer que é um produto produzido no sistema agroflorestal, que as pessoas podem trazer os filhos, pode conhecer, pode colher a sua alimentação, então, tem os dias abertos para as visitas, as pessoas vêm. E aí eu comecei a participar e organizar o sítio para isso, para poder fazer essa comercialização. Trabalhei também com bastante cesta de produto, né? Trabalhei muito tempo com cesta de produto, trabalhei com merenda escolar também, é chamada por merenda escolar. Trabalhei com o PA, né? Que é um projeto da Conab. Então, o governo federal repassa um dinheiro para a Conab e a Conab passa para as entidades, compra direto da agricultura familiar. E aí eu também comecei a organizar um CSA, que é um CSA que é a comunidade que sustenta a agricultura. Um grupo de pessoas que a gente já foi criando uma relação durante o processo de construção do sistema agroflorestal. Então, essas pessoas passou a conhecer o sítio, né? E uma frequência de visita dessas pessoas. E a gente começou a organizar uma forma dessas pessoas, além de visitar o sítio, ela consumir o produto. Então, ela paga mensalmente, né? Ela paga um valor mensalmente e ela tem direito a uma cesta por semana. Então, toda semana ela tem direito a uma cesta, que vai com 8 itens, né? E aí ela vai receber os produtos de época, né? Até mesmo para as pessoas entender que é interessante consumir os produtos das épocas, né? Porque ele vai estar um produto mais saudável, então você não está forçando a produção desses alimentos, né? Então ele vai estar lá. Então tem uma diversidade grande de plantas que no sistema agroflorestal que produzem, né? Então usar essas plantas, né? As punk, né? Que ela vem quando você tem o sistema agroflorestal, você tem um acúmulo de matéria orgânica, e essa matéria orgânica, então, vem essas plantas espontâneas, né, que hoje é consumido no Brasil, né, e hoje você tem vários livros publicados em cima disso, explicando como consumir, como você identificar e consumir essas plantas. E aí comecei também a pensar nessa parte frutífica, né, quando você fala de sistema agroflorestal e agricultura orgânica, você encontra pouca fruta, né, e também comecei a me organizar e me especializar para ter uma diversidade grande de fruta, né. Hoje o sítio ecológico tem 74 variedades de fruta plantada e a gente tem 31 variedades que está em produção. Então, essas frutas são que vão na cesta, né, dos co-agricultores, abacate, caqui, manga, acerola, jabuticaba, grume-chama, bacupari, cambuci, uvaia. Então, tem uma diversidade grande de planta aqui da Mata Atlântica, né, e também tem planta que não são da Mata Atlântica, que está no sistema agroflorestal, que a gente oferece para o grupo do CSA consumir. Além dessas plantas, a gente tem as hortaliças, né? Essa diversidade grande de hortaliças também, a gente tem uma diversidade boa de hortaliça. E a gente tem as raízes também, né? Que daí tem as raízes que vai bem no sistema florestal, mandioca, os inhame, cará. Então, tem uma diversidade araruta, açafrão. Então, tem uma diversidade grande de raiz que também produz bem nesse sistema, que também as pessoas recebem na cesta. E aí tem os legumes também. Então, a parte de legume também, os legumes que produzem bem no sistema florestal, a gente vai produzindo, e aí isso vai complementando a alimentação dos co-agricultores, que é chamado no CSA. É muito interessante. E, Valdir, a gente, nesse último período, debate ainda sobre muito sobre a questão da fome, né? Qual que é a importância aí de assentamentos como o seu, né? De papéis. Opa, travou. Opa, estamos aqui com um pequeno problema aqui na transmissão. Peço aí a paciência. Pronto, voltou, né? Acontece. E, ô Valdir, nós debatemos muito, né? A sociedade debate muito sobre a questão da fome, né? E a gente sabe que, né, as indústrias dos alimentos, de modo geral, elas, né, tornam o alimento bastante caro, né, e muitas das vezes inviável para uma parcela aí da população. Qual que é, nesse sentido, qual que é o papel que os assentamentos como o seu, né, assentamentos aí do MST tem, né, no combate contra a fome? Eu acho que os assinamentos de reforma agrária, ele tem uma importância muito grande na sociedade, né? Se você pegar hoje a agricultura familiar em geral, né?
70% da nossa alimentação, ela vem da agricultura familiar, né? Então, e você pegar um assentamento de reforma agrária beirando a cidade, né, um assentamento que nem esse aqui, né, você não precisa de uma terra tão grande, né, você pode ter um lote de reforma agrária pequeno, beirando esses grandes centros, e você produz um volume grande de produção, né, você pega no sistema agroflorestal, né, você pega 4 hectares, né, que você consegue produzir 70 toneladas de alimento por ano, por hectare, então você vê que você produz uma quantidade grande de produto, né, uma diversidade grande de produto. No CSA nosso, chega em torno de 80 até 90 variedades de produto por ano, né, por quadricultor desse, né, então você vê que tem uma diversidade grande de produto, né, e a gente tem trabalhado para até mesmo mostrar para a sociedade a importância disso, né, você não precisa de grande extensão de terra para ser produtor, né, você pode ter umas pequenas propriedades, né, nesses grandes centros e produzindo comida. Então, você produz uma comida, você cria uma agricultura mais independente, né? Você não fica dependente de insumo, né? Então, você baratia o custo de produção. Quando você baratia esse custo de produção, você consegue negociar com o seu consumidor lá final, né? Quando você fica preso a esse modelo de produção, né? Que você depende de insumo que vem da Ucrânia, que vem da Rússia, então, você é uma agricultura totalmente independente, né? Então, você depende muito desses insumos de fora. E aí, então, é uma agricultura muito cara, né? Se você pegar os produtos orgânicos hoje no mercado, né, que é produzido, é muito caro, né? Porque é uma agricultura ainda totalmente dependente de insumo, né? Então, a gente tem que fazer a agricultura que ela seja menos independente desses insumos, que você pode usar todos os recursos naturais que você tem ali, né, que a natureza tem aí para te oferecer, e trabalhar com isso e ser um sistema mais produtivo, né? Eu trabalhei um bom tempo no sítio, né? Eu dediquei uma parte boa no sítio porque precisava de construir toda essa parte, né? Como foi um sítio se você pegar o sistema agroflorestal hoje no Brasil, muita gente está captando recursos, né, para implantar o sistema agroflorestal. Para mim, eu quis fazer um desafio de criar um sistema agroflorestal que ele não dependesse de financiamento de fora, né? Que a gente fizesse um sistema agroflorestal que seja dialogado com a sociedade, que as pessoas se sentem parte desse processo, né? Então, tem pessoa que sente parte do sítio, né? Faz parte da família do sítio. Às vezes, a pessoa consome pelo um período o produto e ela vai embora por alguma razão, né? Ou muda de estado da coisa, mas tem esse vínculo, nós, liga, quer saber como que tá, né? Às vezes tem uma espécie diferente, quer plantar, traz para plantar. Então, criar esse elo entre o campo e a cidade, né? E você trabalhar com o sistema, porque, assim, é isso que a gente vai resolver o problema, né? E eu tenho trabalhado nos últimos 8 anos com consultoria de sistema agroflorestal, e eu tenho vários projetos tocados na cidade com escola, né? E aí eu implanto área de 600 metros com sistema agroflorestal, com criança, para mostrar que você não precisa de ter uma área grande, né? Às vezes as pessoas, por exemplo, cidade de Pinda, né, que é uma cidade ainda bem rural, e eu estou com 2 anos lá com uma consultoria em escola, e lá tem os terrenos ainda são grandes, né? E as pessoas, pelo um período, ela produzia ali os seus temperos, suas plantas, que ele tinha um vínculo com o campo ainda, né? Ele tinha um pé na cidade e um pé no campo, e ele foi saindo, né? Tirando o pé do campo, e aí ele foi cimentando os quintais, né? Hoje você tem um quintal grande e está tudo cimentado, né? E a gente tem mostrado para as pessoas que é possível ele produzir o seu alimento ali, produzir uma parte dos seus alimentos no próprio quintal, né? Você pegar a cidade do interior do Brasil, onde eu tenho visitado, né, que as pessoas ainda têm essa relação com o campo, as pessoas ainda têm a cultura de plantar uma parte da sua alimentação, né? Essa é uma parte cultural, né? Essa parte cultural, ela foi arrancada da sociedade, né? Ela, cada vez mais ela tem se arrancado da sociedade, e a sociedade perde essa parte cultural, ela perde essa relação com o alimento, que é uma coisa mais sagrada que a gente tem, né? Tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa do alimento, né? Então, se a gente pegar e a gente for hoje na sociedade, a gente pedir para as pessoas apresentar um planejamento familiar dela do ano, como que ela está se organizando durante o ano todo, você vai ver lá que ela vai ter lá troca de escola, troca de carro, troca de celular, viagem, visita à família, e um monte de plano de saúde, um monte de coisa que vai estar nessa lista familiar dela, e no último vai estar a alimentação dela. E aí ela vai consumir aquilo que dá para consumir, aquilo que o dinheiro dá para comprar. Se der para comprar um produto melhor, compra. Se não der, vai
consumir aquilo que o dinheiro dá para comprar. Ela perdeu essa parte cultural, né? Essa relação que a sociedade tinha com os alimentos, né? Se você pegar os nossos avós, nossos pais, né? Você pegar tudo estava envolvido a questão da alimentação, né? Então fazia as grandes atividades no campo, o pessoal da cidade vinha para o campo para a parte festiva que existia no campo, né? E os agricultores iam para aquelas festas para quê? Para apresentar os alimentos que estavam sendo produzidos, né? De que forma está sendo produzido, né? E isso foi tirado, né? Porque hoje você tem uma caixinha de fazer louco 24 horas falando na sua cabeça, né? Dizendo que é saudável, que é bom aquilo que está lá, né? E aí as pessoas foram sendo induzidas pelo sistema e ela ficou refém desse sistema, né? Eu tenho feito uma comparação na sociedade que eu acho que nós estamos que nem um gado que está sendo confinado no Brasil em larga escala, né? Eu fui agora, recentemente, visitar minha mãe no Mato Grosso e você vê a questão dos confinamentos que tem no Mato Grosso, né? Você tem lá área pequena com 25, 30 mil boi sendo confinado, né? E a sociedade está andando nessa mesma forma, né? Ela foi concentrada nos grandes centros e ela foi confinada e aí ela está lá presa àquilo que tem na feira, que tem no supermercado. Ela não consegue ver fora disso, né? Então, eu acho que o movimento social tem esse papel importante de mostrar essas alternativas, como que é possível a sociedade relacionar com o campo e ter uma alimentação saudável e conhecer a origem dos alimentos, como está sendo produzido. Ele poder mostrar para o seu filho, ele poder mostrar para o seu neto, né, como que é produzido o alimento, né, como que é produzido o ovo, como que é produzido o leite, como que é produzido uma fruta, né, quanto tempo leva um pé de fruta, né, a mandioca, recentemente veio uma menina aqui arrancar mandioca, o sonho dela era arrancar um pé de mandioca, só que ela achava que a mandioca era uma coisa que dava na árvore lá em cima, né, e quando ela descobriu que ela come a raiz da árvore, né, ela falou, mas eu achei que eu não comia a raiz da árvore. Eu pensei que a mandioca dava uma fruta lá em cima pendurada e a gente colhia ela. Então você vê que as pessoas foram perdendo essa relação com o próprio alimento. Né? Então por isso que é a importância dos movimentos sociais. E, Valdir, a gente sabe que o Brasil, né, não fez a reforma agrária diferente aí de muitos países, né? Qual que seria a importância para o Brasil e para a sociedade brasileira fazer a reforma agrária da maneira como ela tem que ser feita? Eu acho que o Brasil não fez, mas vai ter que fazer reforma agrária, né? Porque esse conflito que a gente tem no campo, né? E a forma que está sendo utilizado o campo brasileiro, né? A gente, enquanto sociedade, vai ter que frear isso, né? E a gente já está tendo vários sinais, né? A gente tem vários problemas sérios, né? Tem problema de mineradora, tem problema de contaminação, né? Tem problema de deserto, né? Tem região que era floresta, virou duna, né? Então tá virando a questão da água, né? Várias regiões do Brasil, né? Mato Grosso que tem água em abundância, né? Já não está tendo essa quantidade mais de água e nós precisamos de fazer, nós precisamos de resolver esses problemas que a gente tem enquanto sociedade. Nós precisamos de trazer a indústria brasileira não vai contratar mão de obra mais. A gente achar que a gente vai estudar e a gente vai entrar na indústria, que a indústria vai gerar emprego, vai pegar essa quantidade da sociedade que está desempregada e vai gerar emprego, eu não acredito nisso. Eu acho que a profissão do futuro vai ser a agricultura. Nós precisamos de trazer uma boa parte da sociedade para o campo e criar uma agricultura totalmente diferente dessa que está aí. Essa agricultura que está aí, ela não resolve os problemas do Brasil, ela não produz comida. Essa que está aí produz ração animal. Nós precisamos de uma agricultura que de fato produz comida. Nós temos que saber explorar o solo brasileiro. O Brasil é um solo que tem uma diversidade grande de planta que recentemente, a gente alimentava essas plantas e a gente perdeu essa parte cultural. E a gente hoje está preso a 5, 6 produtos. Esses 5, 6 produtos, a gente leva um colapso o planeta. E você vê que cada vez mais essa questão dos resíduos, essas questões que está aí, esses resíduos, o planeta não suporta mais isso, esse volume, esse consumo desenfreado que tem enquanto sociedade. Então, enquanto sociedade, nós temos de tomar uma posição. Nós precisamos fazer reforma agrária, nós precisamos distribuir as terras, nós precisamos trazer uma parte da sociedade para o campo. A gente tem que formar camponês, a gente não tem mais camponês, tem uma quantidade pequena de camponês no campo que cuida da terra, não temos esse camponês mais, nós precisamos de criar camponês, nós temos de criar camponês que venha, de fato, cuidar da terra, que venha cuidar das águas, que venha cuidar dos animais, que venha cuidar do ar, que tem um ar mais puro. Nós não aguenta mais
a quantidade de poluição no ar, né? Cada vez mais o ar sendo mais poluído. Então, a gente precisa de fazer isso. E eu acredito que só vai resolver esse problema a reforma agrária. A reforma agrária tem que ser feita no Brasil. É uma questão, é uma reforma agrária, é uma coisa burguesa, mas precisa fazer reforma agrária. Os países que desenvolveram, ele fez reforma agrária. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer reforma agrária, nós precisamos de tirar essa concentração da terra que tem meia dúzia de pessoas que está concentrada e cada vez mais sendo concentrada, cada vez mais o solo vai ficando mais pobre, né? Vai produzindo menos. Em vez de aumentar a produtividade, vai cair na produtividade e os caras vão, cada vez mais, os caras vão concentrando mais terra. Então, o cara que tinha 1.000 alqueires passa para 2, para 3, para 4, e ele quer continuar, ele cada vez mais ele vai expulsando as pessoas do campo e cada vez mais ele vai utilizando aquele recurso natural que ainda tem, e ele vai, quando ele quer aquele degrado, ele vai abandonando e vai indo para frente. Então, a gente precisa de fazer isso, nós precisamos discutir, nós precisamos debater na sociedade, nós precisamos fazer reforma agrária. Perfeito, né? Na entrevista aqui com o Valdirzinho, né? E vamos aí para a parte que, né, central da entrevista, né? Que é falar sobre a questão da CPI do MST. Você que é de assentamento, de reforma agrária, produz aí na sua terra, como que você está enxergando essa história toda aí da CPI, né? Qual que é a sua sensação? Como que você está vendo, né, toda essa movimentação? O agronegócio, né, e aí quando você vê a agricultura familiar, né, os assentamentos de forma agrária, né, produzindo e vendendo produto, né, isso incomoda eles, né, então eu vejo que eles estão bem incomodados, né, porque a forma que produz o campo, né, então a CPI vem para isso, né, é tentar criminalizar o movimento social, né, que é uma forma de neutralizar o movimento, né, e daí eles vai criminalizando as lideranças, né, então as pessoas que tem essas referências, que vai trabalhando com a sociedade, né? Nós que trabalhamos nessa parte ambiental, né? Que é de questionar esse modelo de degradação que tem no planeta, né? Então, a gente sofre um embate direto com os caras, né? Então, os caras vão... E a CPI é feita pelos ruralistas, né? Os ruralistas, a bancada maior que tem no Congresso deles, né? E os caras vão montar essa CPI para poder neutralizar os movimentos sociais. Eu acho que, enquanto movimentos sociais, a gente tem de fazer o debate com a sociedade. Eu acho que a sociedade tem que entender a importância da reforma agrária. Nós temos que trazer essa reforma agrária nesse contexto que eu comentei com você, num sistema agroflorestal que tem uma diversidade grande para ter um envolvimento da sociedade, e você vai fazer isso. Nós temos que debater isso, e até mesmo porque não depende só dos camponeses no campo para resolver o problema da terra no campo. Nós precisamos de sociedade. A sociedade tem que entender que esse modelo de produção do sistema agroflorestal é importante para a sociedade. Se a sociedade não entender isso, vai ser sempre uma discussão entre os movimentos sociais e essa bancada da bala aí, que é a bancada mais rica que tem no Brasil, que é subsidiado pelo Congresso, né, e você vê cada vez mais, e o cara que está lá, né, que fala que tem que tratar os movimentos sociais a bala, né, e é o cara que vai ser o presidente da CPI, né, você vê como o cara vai tratar os movimentos sociais, né, e aí esse debate, então, eu acho que vai ser um debate que nós temos que fazer na sociedade, eu acho que mostrar a importância dos movimentos sociais no campo, essa importância de trazer toda essa questão, né? Não só a questão essa questão ambiental, a questão da forma de utilização da terra no Brasil, essa forma de conservação da terra, nós temos que debater enquanto movimento social na sociedade, até mesmo para a gente, enquanto sociedade, frear esse modelo do agronegócio. Sim, e Valdir, então é correto afirmar que, né, a CPI vai aprofundar a perseguição em relação ao MST e eu queria que você contasse também um pouco do histórico dessa perseguição, né? Que se ela vem de hoje, né, que você fala para o ouvinte, ou já é todo um processo histórico. Esse é um processo histórico, né? No Brasil, né, sempre teve uma perseguição aos movimentos sociais, né? Então, assim, os caras sempre tentou, né, e sempre vem para tentar aniquilar os movimentos sociais, né? Porque os movimentos sociais, ele acaba sendo uma voz ativa da sociedade, né? Muitas coisas que a sociedade não sabe, né, do que está acontecendo no campo, ela vai ter conhecimento, ela vai passar a conhecer isso através dos movimentos sociais, né?
quando os movimentos sociais traz essa importância do sistema agroflorestal, quando traz essa utilização desenfreada dos venenos, né, como traz esses impactos ambiental, né, ele acaba sendo um cômodo, né, para o modelo do agronegócio, né, então os caras vão nos perseguir, né, porque quer usar todos os recursos naturais que tem no Brasil, né, essas transnacionais, né, você vai para o Mato Grosso, né, você vê essas grandes empresas aí, né, a empresa que produz o veneno, produz o remédio, ela está lá no campo produzindo, né, então a gente precisamos denunciar isso e precisamos que a sociedade saber disso, né, será que precisa essa quantidade grande de medicamento está sendo produzido, né, você vai hoje aqui você pegar a cidade, o bairro do Alto da Ponte, quando eu mudei para cá, você tinha uma farmácia, né, hoje você vai no Alto da Ponte, tem um mercadinho do Alto da Ponte, se você pegar as farmácias, elas são maiores que o mercadinho do Alto da Ponte, né? Então, nós temos que falar para a sociedade, por que as farmácias crescem tanto na cidade, né? Porque cresce tanto na cidade porque nossos alimentos estão sendo contaminados. E a sociedade vai saber disso como? Através dos movimentos sociais, dos movimentos sociais quando vão para a rua, que põem as suas bandeiras na rua, que vão debater nos espaços que são abertos para os debates, né, que os movimentos sociais eles vão trazer toda essa questão, né, que acontece no campo. Por que os movimentos sociais estão lá no campo? Né? Eles estão lá no campo porque eles estão lá no campo porque há uma necessidade de fazer a luta pela terra, uma necessidade de mostrar que não precisa, para produzir, não precisa de grandes extensões de terra. A sociedade pode distribuir a terra, resolver o problema da sociedade, e você tem lá uma quantidade maior de gente no campo produzindo alimento de fato. E para a gente finalizar aqui a nossa live, né, o Walter, então, de novo, uma travada. Voltamos aqui, acho que a internet está com um pequeno problema. Então, para a gente finalizar aqui de vez a nossa entrevista, né, o Walter, e qual que é o plano de luta aí para se enfrentar contra esse momento difícil aí que o movimento vai passar, né, por conta da CPI? Né, o que vocês estão pretendendo organizar aí, né, de campanha, manifestação, luta de modo geral aí para a gente se enfrentar, né, contra essa ofensiva? A gente já vem fazendo bastante atividade, né? Teve agora semana passada a Feira da Reforma Agrária, né, onde a gente trouxe uma diversidade grande de camponês, uma diversidade grande de produtos, né? E nós enquanto assentado, nós temos que fazer isso. É o que eu tenho comentado para os assentados, né? A gente tem de usar esses espaços para a gente debater e mostrar a importância dos produtos nossos. Eu acho que quando você fala de sistema agroflorestal e ensinamento de forma agrária, é um debate muito interessante, né? Então a gente tem recebido muita gente que tem visitado, muita universidade que tem feito trabalho de pesquisa, tudinho, e a gente tem de mostrar isso para a sociedade, né? A importância do cidadão e esse debate, travar esse debate, né? Acho que a gente tem de usar esse espaço, de ir para a rua, de levar nossas bandeiras para a rua e mostrar a importância dos movimentos sociais. Então, é um calendário de luta, a gente nunca parou de fazer luta, né? A gente sempre fez luta, né? Quando a gente vai para os espaços de feira, né? Vender produto, né? Ainda tem uma resistência nós, né? Quando você chega na feira que você fala que é um assentamento de forma agrária, muita gente leva susto, né? Fica assustado, porque acha que assentamento, as pessoas ocupam uma área, sai e vai, e quando você fala que você é assentado, que você tem uma área que tem sistema agroflorestal, as pessoas ficam assim, né? E quando você fala, eu tenho um sistema agroflorestal em São José dos Campos, muita gente leva um susto, né? Ah, mas como assim? Mas que eu não sei que tem sistema agroflorestal, né? Mas que tem agricultura, aqui não tem agricultura, aqui produz avião, né? Então, a gente tem de usar esses espaços até mesmo para a gente mostrar. Existe área aqui no Vale do Paraíba para fazer agricultura, só que a gente tem que fazer uma agricultura totalmente diferente dessa que está aí. Se você pegar o Vale do Paraíba, você deve ser daqui da região, você deve conhecer, né? Você vê as montanhas lá que tá pelado, né? Você tem gado lá, você tem grandes erosões, Mossoró acontecendo, e a gente tem de utilizar essas terras para ser, com o sistema agroflorestal, ser mais produtivo. Então, nós temos de usar esse espaço da sociedade para debater isso, e mostrar e organizar enquanto sociedade. Nós precisamos do apoio da sociedade para defender nós no campo. Só vão resistir no campo se tiver apoio da sociedade. Nós, individualmente, não vai conseguir. Então, o campo planta
e a cidade janta, né? A gente planta e a cidade janta. É isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer a participação do Walter. Gostei aí da nossa conversa. E passo a bola aqui para ele fazer as considerações do nosso papo. Eu agradeço pelo espaço, né? Sempre é importante, né? Esses espaços para a gente comentar um pouco das nossas agonias, né? E falar do que a gente faz, né? Porque muita gente conhece nós só no período de acampamento, né? Quando a gente está no acampamento e depois quando a gente vai para a fase de assentamento, então muita gente não sabe como que é um assentamento de forma agrária, né? Então é importante esses espaços também para a gente mostrar como que é os assentamentos de forma agrária, né? Como os camponeses estão lá e de que forma que eles estão organizados, de que forma que eles estão produzindo, né? E aí fica aberto também um convite, um dia quiser vir visitar, conhecer o espaço aqui, né, para ver como que é o sistema agroflorestal, está aberto. É um sistema aberto, né, para as visitas, para os dias de campo, né, a gente faz muitos dias de campo, faz os manejos, né, amanhã a gente vai ter um manejo com a Universidade de São José dos Campos, então é uma coisa aberta que as pessoas podem participar e entender um pouco mais do sistema agroflorestal e nos ajudar aí para cada vez mais resolver essa questão do planeta que está pedindo socorro. Perfeito, Valdir. E só uma dúvida só, né? Qualquer um pode entrar aí e ver como que faz aí o processo. Tem que marcar com você, marcar com quem? Lá você entra lá no sítio ecológico, né? E aí a gente vai ver a data que a gente pode receber, né? Ou individualmente ou grupo de pessoa, e a gente recebe, né? E aí a gente faz as visitas guiadas, né? As pessoas quiserem conhecer só o sítio, andar o dia inteiro aí e conversar do sistema florestal, a gente faz essa visita guiada. E se as pessoas querem trabalhar, às vezes muita gente, não, eu queria ir passar o dia, trabalhar, e a gente tem também, a gente faz os mutirão, né? Que são com as pessoas vêm, vai trabalhar, então o que tiver que fazer no sítio nesse dia, as pessoas vão participar e ajudar a fazer. E se as pessoas querem fazer ou um curso de manejo, eu queria aprender a podar, eu queria fazer um manejo, então também tem uns períodos que é o manejo, a gente anuncia e as pessoas vêm participar dos manejos. E aí tem os cursos também, que a gente dá curso, né? E aí as pessoas ficam durante 3 dias nesse curso que ela vai entender uma noção básica do sistema florestal, né? Ou de plantio, ou de manejo. Se for na época do plantio, vai ser de plantio, se for na época do manejo, vai ser de manejo. Então, as pessoas vão sair daqui com a noção básica do que é o sistema agroflorestal e de que forma que a gente trabalha com o sistema agroflorestal. Interessante, muito, muito legal. Fica aí o convite, né, para você, o ouvinte, né, conhecer. Espero que um dia eu consiga, né, também, né, estar presente, conhecer aí nessa questão aí do sistema agroflorestal. Então, quero mais uma vez aqui agradecer ao Valdir, né, agradecer também a você que está nos assistindo, aí que se inscreva no canal Mesa de Debate. Curta, compartilhe, comente esta e outras entrevistas, matérias, programas que nós produzimos. Curta também a nossa página do Facebook, podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Siga a gente no Instagram e também no TikTok, podcast Mesa de Debates. E quem puder, né, e quiser também, contribua aí com o nosso Pix 385 007 02800 CPF. Nós somos uma mídia independente, não recebemos aí dinheiro nem do Estado e nem do capital privado, e assim nós queremos. E, né, para manter a nossa independência política, a gente tem que ter também independência financeira. E então daí o nosso Pix, né, contribua e também, né, quem puder participe do nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal, né, da minha parte por hoje é só. Forte abraço a todo mundo e fui!